Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 24º encontro, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 23 a 33. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Capítulo 10, versículo 23 a 33. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os do próximo. Como de tudo o que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Se algum pagão convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo o que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas se alguém diz a vocês, isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam, por causa daquele que os avisou e por motivo de consciência. Falo da consciência dele, não de vocês. Porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência? Se eu, como alimento, dando graças, por que seria eu censurado por alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a Igreja de Deus. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos, em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Essa é a leitura que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo retoma o tema da liberdade e seu limite, que vem imposto pela caridade, para não pecar contra a caridade. Ele vai acrescentar algo novo, de situações em que cristãos que vivem em ambiente pagão e precisam manter relações com este ambiente. O uso da liberdade deve ser algo construtivo, e só será assim quando se dá a preferência ao próximo, devido à convivência na caridade. Tudo é permitido, tudo é lícito, que era o argumento dos fortes na comunidade de Corinto. Paulo aqui não irá negar o ideal da liberdade. A liberdade me dá o poder de fazer tudo e se apresenta lícito, sem exceção. Está na dimensão do poder. O ser humano é livre, tudo pode. Mas Paulo coloca um limite, mas nem tudo edifica. Deve-se discernir para um valor maior que o poder. Tendo em vista a edificação, o ser humano deve agir de forma vantajosa e construtiva, tendo em vista a edificação da Igreja. Na ação individualista, a liberdade diz, posso tudo. Mas, tendo em vista a Igreja, um bem maior, nem tudo edifica, tendo em vista, então, a unidade da Igreja. O livre-arbítrio deve estar marcado por um compromisso responsável com o crescimento de todos, para o amadurecimento comum dos fiéis.
O que vem aqui colocado como convém deve-se entender a edificação da comunidade, isto é, não convém para o crescimento da comunidade, né, e maior que a liberdade possível egoísta. Então, se a comunidade está em questão, a comunidade está à frente da nossa liberdade individualista, que às vezes vai querer fazer escolhas, e são escolhas que não edificam. Versículo 24. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os do próximo. O comunitário, como valor, antecede a liberdade sem compromisso com o todo. O interesse do próximo, que discorda instintivamente, não deve ser fomentado por uma liberdade sem responsabilidade. Não devemos fomentar uma liberdade voltada e fechada para si mesmo, porque ela expressa uma posição egoísta, busca pessoal. Devemos fomentar uma liberdade que se abre ao outro, conhecendo-o a serviço do amor ao próximo, e que, egoisticamente, discorda porque sente ser constrangido no ato de viver sua liberdade, sem compromisso com o outro. O ato moral se abre ao outro e não se fecha em si mesmo, por mais que seja lícito o uso da liberdade. Versículo 25. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Paulo coloca questões morais de consciência no agir humano. Ele afirma: tudo o que está à venda nos açougues pode ser tranquilamente comido, sem escrúpulos de consciência. Não existe necessidade de procurar saber da origem da carne. Então, neste caso, o que vem vendido no mercado pode-se comprar e comer, sem qualquer restrição, pois ali se exclui toda aparência de idolatria. Versículo 26. Pois a terra e tudo que ela contém pertence ao Senhor. Tudo é criação divina. Não existe nenhum mal nas coisas criadas. Tudo faz parte da criação divina e tudo é puro. Sabemos que a citação é tirada do Salmo 24, versículo 1, usada pelos judeus para justificar a bênção dos alimentos. Mas, certamente, essa bênção não era usada para legitimar o comer qualquer alimento. Existiam os alimentos proibidos. Paulo retoma o texto do Salmo para falar da liberdade de consciência diante da carne comprada no mercado, visto que não precisa buscar saber a origem da carne que irá ser consumida. Versículo 27. Se algum pagão convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo o que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. O segundo caso, colocado por São Paulo, se refere a um pagão que convida um cristão para comer juntos em sua casa. Aqui vale ainda o princípio da liberdade. Deve-se aceitar tudo sem questão de consciência. Deve-se comer de tudo sem preconceito. O convite é para comer numa casa particular. Deve-se comer sem nenhum preconceito. Versículo 28. Mas se alguém diz a vocês, isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam, por causa daquele que os avisou, por motivo de consciência. O terceiro caso expõe o fato de vocês
serem convidados a comer na casa de um pagão e um cristão venha dizer: isso é carne sacrificada aos ídolos. Na prática, você é livre para comer, mas em razão do irmão afirmar que a carne é sacrificada aos ídolos, não se deve comer. Não porque não pode, mas em razão do próprio irmão, tendo em vista o motivo de consciência em relação ao próximo que o avisou. Agora, quando alguém afirma de que se trata de carne sacrificada aos ídolos, é que a situação muda então de figura. Deve-se abster em respeito ao outro e à sua consciência. Não pecar contra a consciência do outro. Deve-se cuidar e ter consideração com a consciência do mais fraco. Então, comer esta carne seria penoso apenas para a consciência dos fracos, a quem os informantes, os fracos, que informaram sobre o alimento que seria tomado. Versículo 29. Falo da consciência dele, não de vocês. Porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência? Paulo fala da consciência dos fracos na fé, não da consciência dos fortes e do uso que eles fazem da liberdade. Se aquele que é forte se abstém, tendo em consideração ao outro, o fraco na fé, que se escandaliza em comer carne, consagrada aos ídolos, pode estar certo de que ele não será condenado pela consciência do outro, do fraco. E o fraco, não chegue a pensar que você é um cristão infiel. Então, por que a liberdade dos fortes haveriam de ser julgadas por outras consciências? Os fracos supõem que os fortes também estivessem agindo contra sua consciência. A leitura que os fracos fazem. E acaba, então, difamando publicamente aquele que é forte, chamando-o de idólatra. E os fortes, chocados, responderiam então perguntando: por que sou acusado se sou livre? Versículo 30. Se eu como alimento dando graças, por que seria eu censurado por alguma coisa pelo qual dou graças? O fato dos fortes abençoarem seu alimento agradecendo a Deus indicaria que ele estava agindo de boa fé, de consciência tranquila. Paulo coloca aqui na posição dos fortes, se coloca na posição dos fortes, para censurar a falta de caridade deles para com os fracos, porque agindo assim, eles escandalizam os fracos. A consciência do fiel é livre, visto que comer carnes sacrificadas aos ídolos não pode comprometer sua consciência e ter alguma censura por aquilo que ele fez. Mas, ao manter a fidelidade a Deus e a intenção de lhe dar glória, vale a regra de escrupulosa atitude, de não criar obstáculos para a fé dos mais fracos. Versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para o cristão, tudo deve estar relacionado a Deus, e o cristão pode glorificá-lo em tudo. Quer comer, quer beber, ou qualquer outra coisa que ele faça. Deve centrar e atingir o objetivo
e render graças ao Senhor da vida. Assim se atinge a mais sublime realização humana, que é de glorificar a Deus. Assim o cristão realiza a total vontade de Deus. Versículo 32. Não se torne ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os pagãos, nem para a igreja de Deus. Paulo resume agora toda a narrativa, exortando os fortes a evitar todo escândalo. Não ser obstáculo nem para judeus, nem para pagãos, ou para qualquer fiel cristão fraco. Visto que um cristão é fiel, devedor de todos, ele deve agir com consciência deste dever e atingir na comunidade cristã uma solidariedade eclesial da igreja. Aqui a exortação tem um sentido missionário, tanto na realidade judaica quanto a realidade pagã, a fim de viabilizar positivamente a conversão e não criar empecilhos para a aceitação do cristianismo. Versículo 33. Aqui nós vemos essa atitude pastoral, de estar aberto a todos, agir com uma consciência livre, desde que essa consciência não ofenda a consciência do outro, mas ser sempre o anunciador, está sempre inserido à realidade daquele que anuncia, seja um judeu, seja um pagão. Versículo 33. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Paulo cita o exemplo de imitação, no sentido de seguimento. E este sentido de seguimento conduz ao sentido da imitação. A igreja de Corinto deve olhar para o exemplo vivido pelo apóstolo. Esta postura missionária de Paulo vem propor a todos a sua vida como exemplo. Cristo Jesus é o ideal da humanidade, todos os fiéis, e eles devem buscar alcançar este ideal para ser conhecido, e procurar também ver em Paulo, que espelha sua vida na comunhão com Jesus. Paulo se apresenta como modelo de amor que se deve viver na liberdade cristã. O grande exemplo de Paulo é Jesus. Assim, a prática da liberdade vivida sob a disponibilidade, solidariedade, Paulina se interpõe como mediadora entre o Senhor e a comunidade dos fiéis. Buscar o interesse dos outros para conquistá-los. Buscar o interesse dos outros e colocar o interesse deles maior que o seu próprio interesse, e tendo como objetivo a salvação das pessoas. Então, a atitude de Paulo é um grande exemplo. Ele é livre para tudo, mas nem tudo convém. E Paulo, que se adaptou a todos, aos judeus, aos pagãos, sempre pediu à comunidade que respeitasse a consciência do outro. Uma liberdade que vai contra a consciência do outro perde o sentido de ser, porque a realidade da comunidade, da vida comum, está em primeiro lugar. A liberdade não pode ferir a consciência dos outros. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.